É triste ver isso. De mundo tenebroso, é contra as hostes espirituais da maldade que atuam nos lugares celestiais. Esse é o ensino de Efésios. Mas antes de Paulo dizer sobre esse ensino de Efésios, ele vai dizer no capítulo 1, versículo 20, que Cristo está sentado nos lugares celestiais. Mas também ele vai dizer, no capítulo 2, versículo 6, que ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Então ele vai dizer também, por último, que neste lugar, ou nesses lugares celestiais, aonde Cristo foi exaltado pelo Pai, ele entrou, Deus o ressuscitou, acima de todos os céus, acima de todo nome, que se possa referir, não só neste século, como disse Paulo, mas também no vindouro, como hoje. E o colocou sobre cabeça, sobre todas as coisas. É aí que ele diz. E o fez assentar nos lugares, o colocou nos lugares celestiais, acima de todo principado, acima de todo nome, acima de tudo, acima de todos, está o Senhor dos lugares celestiais. Mas não somente ele. Senhor, isso não é religião, isso é vida espiritual. O nosso espírito nasceu mortificado. Quando ele saiu da barriga da mamãe, aquele nenenzinho que está saindo agora, ele está com o espírito mortificado. Sabe uma lâmpada? Sabe, você vai lá e compra uma lâmpada. Ela tem, ela tem luz, a lâmpada. Vai comprar uma lâmpada lá no supermercado. Tem luz, ela ilumina. Não, pega a lâmpada, entra num quarto escuro e vê se ela ilumina. Agora, se você colocar ela no soquete, lá, roscar, e ligar a luz, ela vivifica. Sabe esse ligar a luz? É Cristo em nós, é nós em Cristo, por Cristo. E aí eu tenho Espírito Santo. É isso que é vida espiritual. Você não vê, mas é mais real do que você vê. Ele nos abriu um caminho. E a nossa peregrinação, meus irmãos, ela é salpicada pelo sangue eterno do Calvário. Nessa peregrinação, nós não estamos caminhando para um horizonte, nós estamos caminhando ascensionalmente, nós estamos caminhando para o alto. Antes de nós sermos arrebatados em nossos corpos, o Senhor vai arrebatar o nosso interior, o Senhor vai arrebatar esse tabernáculo aqui, ele vai arrebatar os nossos afetos, as nossas prioridades, o nosso tempo, tudo isso ele vai arrebatar, ele vai ter um ganho dentro de nós. Então, meus amados irmãos e irmãs, observe, olhe para isso. Por isso que Satanás está atuando, está batalhando, está lutando. Esta é a verdadeira guerra. Esta é a verdadeira batalha. É a batalha da identidade corrompida, da identidade perdida, da vocação desviada. É isso que Satanás está produzindo. E nós precisamos dizer não. Nós queremos a nossa identidade celestial. Nós queremos a nossa identidade celestial. Nós estamos em Cristo nos lugares celestiais. A eternidade já começou dentro de nós. Nós podemos entrar. Nós podemos entrar para o lugar santíssimo. Isso não é metáfora, irmãos. Isso não é figura de linguagem, irmãos. Isso é realidade espiritual. Nós podemos entrar nos lugares celestiais. Isso tem que ser realidade para nós. É realidade para você, irmão. É realidade para você, irmã. Isso faz sentido para você. Essa vida cristã faz sentido para você. Você lembra do Salmo de Asaf, Salmo 73? Quando ele começa a olhar a sua volta, ele vê os ímpios, ele vê as suas prosperidades, ele vê como eles pareciam ser fortes, atraentes, bonitos, felizes. E ele começou a olhar para si, e vendo o peso das suas lutas, das suas dores. Ele começou a entrar no estado de alto flagelo emocional. Sua estima foi baixando. Ele começou a entrar num estado de autocomiseração. Mas aí, irmãos, ele diz: até que eu entrei no santuário do Senhor. É isso que falta para a igreja desses dias. Compreender
o aspecto celeste da sua vida. Porque nós estamos vivendo no automático. A gente sabe o dia que tem o culto, a gente sabe o dia que tem a reunião, a gente sabe o que os irmãos pregam. E se a gente não gostar daquilo que os irmãos pregam, a gente nem vai na reunião, porque no YouTube tem pregadores melhores. Porque nós estamos atrás de ouvir pregadores e não de ouvir Deus. Nós queremos uma edificação virtual e não uma edificação real. Nós queremos crescer na base do isolamento. Isso não é crescimento. Essa forma de espiritualidade provocada pelo mundo digital não vem dos céus, vem do inferno, e muitos cristãos estão envolvidos nisso. Não percebem o poder danoso dessa espiritualidade derivada desse mundo digital. Meus irmãos e irmãs, hoje eu não preciso nem preparar a mensagem, mas descobri uma coisa que tem me... Estou impressionado. IA. Acho que os irmãos acima de 50 anos, ninguém sabe o que eu falei. Não é línguas estranhas. Inteligência artificial. Meus irmãos, eu vou dizer para vocês, essa palavra que eu preparei para vocês, eu preparei uma no mundo paralelo. No mundo da inteligência artificial, o esboço dela ficou melhor. É de espantar. Só que não tem vida. Não teve lágrimas. Não teve oração. Eu mostrei algo para alguns irmãos, eles ficaram tão estupefatos, irmãos, que eu tive que pedir perdão para eles, o quanto eles ficaram com a consciência ferida. Eles nem sabiam que existia isso, IA. Eu vi muitos olhares aí um para o outro perguntando, o que é isso? Você está num mundo que você ainda nem conhece, mas ele já te conhece. Eu coloquei meu nome lá, ela me conhece. Ela me deu até os endereços aonde eu me encontro. E eu fui lá para ver se era eu. Era eu mesmo. Sério. É incrível, irmãos. Isso fascina. Ai, irmãos. Mas eu fiquei meditando sobre o Jardim do Éden. Então, quando você lê, irmãos, perdoe-me, eu não estou aqui esnobando. Queria que vocês tivessem compaixão de mim, eu não estou esnobando. Mas quando você lê os 3 primeiros capítulos de Gênesis, bem no texto original hebraico, então traz algumas ideias interessantes. Vou tentar traduzir isso para vocês. Então você vai ver que Deus, ele cria as árvores frutíferas. Presta Deus criou atenção, árvores presta atenção. frutíferas. E de todas as árvores frutíferas, Deus também criou a árvore da vida. Essa árvore da vida, ela era uma metáfora rica daquilo que representava e deveria Cristo. representar para Adão em termos de crescimento. Eu É concordo Cristo. plenamente com o que o Cláudio disse, que aquela experiência de Enoque deveria ser a experiência de Adão. Isso está lá no Monte da Transfiguração. Aquilo que aconteceu com Cristo no Monte da Transfiguração foi algo muito maior do que o que aconteceu com Enoque. Porque o nosso Senhor Jesus, ele foi aquele homem diante de Deus que teve a aprovação maior do que todos. Ele foi o único varão aprovado, mais do que Enoque. Como homem. Como homem. Ele foi aquele que, durante toda a sua vida, 33 anos da sua vida, ele conseguiu vencer o mundo, a carne e o diabo. Ele foi um homem aprovado. Lucas chega a dizer no capítulo 9, versículo 51, que chegou o tempo da sua ascensão. Ascensão. Esse é Eu o digo, Cristo. irmãos, com temor no meu coração. Ninguém precisa concordar comigo. Eu sei que a cruz não nasceu ali. A cruz não nasceu no seu coração ali. Nasceu muito antes. Mas eu quero dizer que, no que você lê de Lucas, dá a entender que ele poderia descer daquela cruz, ou daquele monte, ir para a cruz do Gólgota. Ou ele poderia ascender. Mas é interessante que Lucas, no versículo seguinte, diz que ele demonstrava, aliás, no versículo 51, diz que ele demonstrava no seu semblante, a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Para nos salvar. Ele deixou o seu trono por causa da cruz. Para nos Porque ele salvar. agora alcançou diante de Deus aquilo que Adão E deveria alguns dizem que são cristãos, mas não sabem disso. alcançar. Aquilo que Enoque experimentou. Ou melhor, não vivem isso. Aquilo que Elias experimentou. Aquilo que Moisés experimentou.
Então Deus criou todas as